Nossa 14ª aula está iniciando nesse momento. Muito bom tê-los aí do outro lado. Espero que tenha sido edificante, absorvível, nós estudarmos acerca de Cristologia. Lembrando, já falei várias vezes e vou continuar frisando isso, não só por causa das aulas, mas frisando que não tem como esgotar o assunto chamado Cristo. Ele é inesgotável, não é verdade? E à medida que nós vamos conhecendo, essa aqui é a parte técnica de se conhecer o Senhor, a parte teológica da coisa, né? Mas o bom mesmo é provar e ver que o Senhor é bom. Provar de maneira, como que eu posso dizer? De maneira como adorador mesmo, como servo, como filho de Deus. Página 127, a controvérsia ariana, parte do número 1, capítulo 3, né? A controvérsia ariana é diferente dos outros grandes debates cristológicos pela simples questão de sua escala. Foi um debate que dividiu a igreja pela maior parte do quarto século, jogando centenas de bispos e teólogos uns contra os outros, mobilizando centenas de milhares de cristãos em oposição ou apoio ao tal do arianismo. Nenhuma das ideias antitrinitarianas que vimos até agora ganhou apoio tão volumoso na igreja quanto o arianismo conseguiu em seu auge. E mesmo hoje existem vários grupos arianos, de arianismo, digamos, tais como Testemunhos de Jeová, que promulgam essencialmente uma versão moderna do arianismo. Então, a controvérsia ariana também foi diferente dos conflitos teológicos anteriores, por possuir uma forte dimensão política. Esse foi o primeiro debate teológico moderado pelo poder do Estado, e imperadores romanos, de Constantino a Teodósio, participaram de maneira marcante em seu desenvolvimento e resolução. Ou seja, quando se fala de trindade, gente, sabelianismo, a questão modalista da coisa e tal, agora o arianismo, o que tem a ver a trindade com cristologia? Ora, se você desmistifica, se você derruba, ataca a questão da trindade, você está, num certo sentido, afetando até a questão cristológica. Por isso que se apresenta aqui para a gente entender como foram esses embates, arianismo, sabelianismo e outros ismos, né? O primeiro concílio ecumênico da igreja em Nicéia, no ano 325, ele foi convocado pelo imperador Constantino, justamente para resolver a questão, iniciando uma tradição de resolver debates teológicos por meio dessas assembleias universais dos bispos, e marcando a primeira de muitas ocasiões em que governos interferiram em questões eclesiásticas e doutrinárias. Olha só aqui. Gente, não vamos entrar no mérito, se foi bom, se foi ruim, ou o que deu, o que não deu, mas a questão é o seguinte: nunca deu certo a junção igreja e Estado. Nunca deu certo, a gente sabe, a questão política e a questão eclesiástica. Nunca deu certo, e não é agora, no nosso século XXI, que vai dar certo. Eu não vou entrar no mérito de falar deste ou daquele, sei lá, pastor que é ou não é, apoia ou não apoia, financia ou não financia, o deputado X, pastor, não, eu vou deixar para lá. Porque é o seguinte, nunca deu certo. A história está aí para mostrar para a gente. E a questão da história, meus amados, a história é cíclica. Parece que ela sempre vai, ela parte de um ponto, daí ela faz um giro e volta para aquele ponto de novo. Ela vai se repetindo. Ela sempre se repetiu, sempre se repetirá. Isto posto, a questão é a seguinte, a questão é do arianismo, que era também uma corrente contra a trindade. Página 128, o Édito de Milão, que você já deve ter ouvido falar acerca do famosíssimo Édito de Milão, que tem a ver com o tal do Constantino. Vamos entender. Para entender as proporções gigantescas às quais a controvérsia ariana chegou, é importante entender a situação da igreja no início do quarto século.
Como mencionamos no primeiro capítulo dessa unidade, entre 302 e 313, houve uma perseguição generalizada de cristãos por todo o Império Romano, iniciada pelo imperador Diocleciano, certo? Em 293, ele instituiu uma nova maneira pela qual o Império Romano poderia ser administrado, a tetrarquia, dividindo o Império em 4 partes, e apontou 3 outros homens para serem co-imperadores com ele. Quem que ele apontou nessa tetrarquia? Galério, Maximiano e Constâncio, e o outro Diocleciano. Por algum tempo, este sistema funcionou bem, mas conflitos surgiram quando Galério e Diocleciano se aposentaram e os filhos de Constâncio e Maximiano desejaram se tornar imperadores. A história da guerra civil que sucedeu desta proliferação de imperadores é longa e complicada, e podemos saltar a sua conclusão. As 4 partes foram reduzidas a 2. E no ano 313, o filho de Constâncio, Constantino, tornou-se imperador do Império Romano Ocidental, enquanto outro homem, Licínio, tornou-se imperador do Império Romano Oriental. Em 324, Constantino derrotou Licínio e tornou-se imperador de todo o Império. O embate decisivo no qual Constantino derrotou seu rival Maxênio e tornou-se imperador do Império Romano Ocidental foi a Batalha da Ponte Milvia, em Roma, em outubro de 312. A mãe de Constantino, ela era cristã, e especula-se que ele fora criado um cristão desde pequeno. Mas a Batalha da Ponte Milvia é a cena da vida de Constantino, que marca a sua adoção pública do cristianismo como religião favorita. E segundo Constantino, antes da batalha ocorrer, ele recebeu várias visões, segundo Constantino, nos quais Deus, segundo ele, lhe revelou que seus soldados deveriam pintar o Shi-Ribô, um sinal que combina as 2 primeiras letras da palavra Christos sobre seus escudos, prometendo: por este símbolo conquistarás. Segundo Constantino, ele teve essa visão de Deus que mandou pintar nos escudos os símbolos de Cristo. Aí vendo. Não sabemos o quão verídica é essa história, mas sabemos que Constantino, junto com Licínio, terminou a política de perseguição contra os cristãos. Exterminaram. E em 313, o Constantino, ele promulga o famoso Édito de Milão, que legalizou o cristianismo em todo o império e devolveu à igreja toda a sua propriedade que fora confiscada pelo Estado. Quando Constantino publica o Édito de Milão, cristãos constituíam mais ou menos 10% da população do império. Este número cresceu de maneira significativa nas décadas seguintes, de cerca de 3,8 milhões de cristãos no começo do quarto século a quase 11 milhões de cristãos no final do quarto século. Com este crescimento dramático e com o apoio financeiro e prestígio do imperador, enormes e suntuosas igrejas e basílicas foram construídas por todo o império. Você sabe onde eu quero chegar, né? Acho que você está me entendendo também. Bispos se tornaram figuras que combinavam autoridade espiritual com influência política. E o próprio Constantino se definiu não apenas como imperador romano, mas o imperador cristão, interessado em estimular o crescimento da igreja e determinar os seus rumos. Qual igreja?
Por que essa figura se tornou, digamos assim, tão influente na política e na religião? Observe um fato interessante. Agora é o seguinte, os cristãos não são mais perseguidos, eles são aplaudidos, eles são recebidos, eles são abraçados. Quem que fez a conciliação ou a reconciliação? Um braço político. E desse braço político, o que acontece? Então agora vamos dar até uma melhorada no layout das igrejas. As igrejas agora não pode ser uma masmorra, digamos assim, uma catacumba, ou uma caverna escondida que os cristãos têm que se esconder lá para adorar a Deus, adorar o seu Cristo, porque até então eles eram perseguidos, eram queimados, decapitados e despojados de bens. Não, agora é o seguinte, agora vamos construir capelas suntuosas, basílicas suntuosas, altares bastante memoráveis, porque agora, publicamente falando, todo mundo é cristão. O imperador é cristão, servo de Cristo. Então é o seguinte, e quem vai ser o líder agora dessa grande igreja? Bom, o líder, já que o imperador é cristão, nós precisamos de um líder que concilie política e religião. Surge qual figura? Isso é histórico. Não é um cristão, digamos, protestante atacando. Não. Isso é história. Surgiu qual figura? Figura papal. E o que é interessante, como eu já falei aqui alguns minutos atrás, a história é cíclica. A história se repete novamente. Tendo uma visão bem lá para frente agora, bem em frente. Apocalipse 13. Né? Nós temos uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. E é evidente que a exegese desse texto de Apocalipse 13 é o seguinte, uma figura política e uma figura religiosa. E, então me parece que a estratégia lá na frente não vai se concentrar numa única pessoa, a questão política e a questão religiosa. Vai ter duas pessoas tão malignas uma contra a outra. E nós sabemos que é uma besta que sobe da terra, é uma besta que sobe do mar, que vai concentrar esses dois poderes. Aqui na época de Constantino, era uma pessoa que concentrava tudo, o poder político e o poder religioso. Existe uma figura representante desse cristianismo histórico, que eu vou chamar aqui agora, lá em Roma, na Praça de São Pedro. Não é verdade? Essa figura concentra dois poderes, porque essa figura, ele não é apenas um líder religioso, ele é presidente de um país. O Vaticano, ele tem categoria e tem nível de nação, tem nível de país. Então me parece que a ideia de Constantino, a ideia do Édito de Milão, perdura até hoje e perdurará muito mais. Então nós vemos, queira ou não, resquícios do Édito de Milão introjetado em Apocalipse 13. A ideia do político e a ideia, digamos assim, do líder religioso. Está lá dentro de Apocalipse 13. Página 129. Ário e sua doutrina. Ário foi um presbítero na igreja de Alexandria, que trabalhava junto ao bispo Alexandre, e tinha uma boa reputação como um homem de temperamento sério e ascético. Nascido em 250, Ário cresceu durante a controvérsia sabeliana e aparentemente considerava o sabelianismo um dos piores erros possíveis. Lembramos que durante a controvérsia sabeliana, um argumento utilizado por Tertuliano e outros para provar a distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo era a subordinação do Filho ao Pai. O Pai não pode ser o Filho, porque o Pai seria maior do que o Filho e, de alguma maneira, mais importante, apesar de ambos serem igualmente divinos. Outra versão desse argumento era a comparação feita por Orígenes da Trindade com o Sol, para fim de ilustrar a unidade e distinção entre os membros da Trindade. O Pai seria o Sol, o Filho seria a luz do Sol e o Espírito Santo seria como o calor do Sol. Olha que interessante. Funções diferentes, o mesmo Sol.
E eu acho interessante essa comparação, essa metáfora que o Orígenes aplicou. E a doutrina de Ario, minha gente, é o seguinte, página 120, 130. Aos olhos de Ario, a doutrina da Trindade era apenas uma versão mal disfarçada de sabelianismo, ao afirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram o mesmo Deus. Os trinitaristas estavam roubando a glória do Pai, o único Deus, se elevando à divindade de criaturas subordinadas, o Filho e o Espírito Santo. Olha isso aqui, coisa terrível, né? E o Concílio de Nicéia, quando surge, gente, página 131, foi para justamente derrubar a doutrina ariana. E página 133, para nós refletirmos uma questão aqui, pondere sobre a legalização do cristianismo, que eu já dei um parecer. A partir do que fora estudado, apresente os principais aspectos que favorecem a legalização e dê sua visão pessoal sobre o ocorrido. Posso te dar uma dica? A legalização, ela começou a destruir a igreja de dentro para fora. Apenas digo isso.